Imagina só, e se o futuro de uma cidade não estivesse nos seus arranha-céus novinhos, mas nas suas ruínas? E mais, hein? E se a salvação viesse justamente de quem chega de fora para morar nelas? Parece estranho, né? Mas hoje a gente vai mergulhar nessa ideia que é super poderosa e, olha, bem surpreendente. Pois é, soa bem contraintuitivo, não é mesmo? A gente costuma olhar para uma ruína e pensar, pronto, acabou. É o fim de alguma coisa. Só que a reflexão que a gente vai explorar aqui hoje diz exatamente o contrário, que as ruínas podem ser, na verdade, um começo. Bora entender como isso funciona? Bom, e para a gente conseguir sacar essa ideia, nosso ponto de partida é uma jornada. E não é uma viagem qualquer, não. É uma viagem que é física, de verdade, mas também super simbólica em busca de respostas sobre o futuro da Europa. A história já começa assim, de cara, nos jogando nessa caminhada com o tal do Stalker. E olha, Stalker aqui não é bem uma pessoa, viu? É o nome de um coletivo de artistas. O nome é uma baita referência a um filme super famoso, sobre uns guias que levam pessoas para dentro de zonas proibidas. A proposta deles é justamente essa: nos fazer ver o mundo de um jeito diferente. E essa viagem, essa proposta, veio de um artista chamado Lorenzo Romito. Ele a batizou de Europe. É um trocadilho bem legal, né? Junta a Europa com hope, que é esperança em inglês. E a ideia? Bom, a ideia era potente. Atravessar o continente carregando, literalmente, um barco de verdade, um barco que já tinha sido usado por migrantes. O percurso dessa viagem, nossa, é cheio de significado. O ponto de partida é Lampedusa, uma ilha que é a porta de entrada para tantos migrantes na Europa. Daí eles cruzam o continente e o destino final é Delfos, lá na Grécia. Para quem não lembra, Delfos é o lugar do famoso oráculo, onde os antigos iam para perguntar sobre o futuro. Então pensa só, eles estavam pegando um símbolo muito real da crise de hoje, o barco, e levando até o oráculo para, de certa forma, perguntar: e aí, qual é o nosso futuro? E é essa jornada que nos leva direto para o coração da nossa discussão de hoje. A ideia de que as nossas cidades estão, na verdade, repletas de um tipo completamente novo de ruína. A gente não está falando de ruínas antigas, não, hein? São ruínas do nosso tempo, ruínas contemporâneas. O texto usa um termo em latim para isso, Nova Mirabilia Urbis. Traduzindo, seria algo como as novas maravilhas da cidade. Só que, ao contrário daquelas 7 maravilhas do mundo antigo, que eram grandiosas, estas aqui são estranhas, meio melancólicas, sabe? São, como a gente falou, as ruínas da nossa própria época. Tá, mas que ruínas são essas, afinal? A gente não está falando do Coliseu, de templos gregos, nada disso. São, por exemplo, prédios luxuosos que nunca foram terminados. Projetos de arquitetos super famosos, tipo a Baleia Encalhada do Fuxas ou a Cidade das Toupeiras do Kohlhaas. São obras que custaram uma fortuna, eram super ambiciosas, mas que hoje estão lá, paradas. São como esqueletos de um futuro que nunca chegou, espalhados pela cidade. E é aqui que está o pulo do gato, a grande diferença. As ruínas clássicas, tipo as de Roma, contam a história de um passado que foi glorioso. Já essas ruínas de agora, elas falam de um futuro que nem sequer teve a chance de existir. Um futuro que morreu na praia. Uma, então, é a ruína de um passado grandioso. A outra é a ruína de um futuro que nunca aconteceu. Tudo bem, mas se essas ruínas são sobre um futuro que falhou, onde é que está a esperança nisso tudo? Bom, para entender, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história de Roma. Porque a cidade tem um ciclo de vida muito particular, um ciclo de auge e queda que se repete, olha, há séculos. E aqui entra um conceito-chave, o tal do genius loci. É uma expressão em latim que significa o espírito do lugar. Cada lugar tem o seu. E o de Roma, segundo essa análise, sempre foi formado pela combinação de duas coisas: as ruínas e os estrangeiros que chegam para viver nelas. Essa é a força vital da cidade. E o ciclo histórico de Roma funciona mais ou menos assim. Olha só. Primeiro, a cidade atinge seu auge, seu apogeu. Depois, inevitavelmente, vem a decadência e ela se transforma em ruínas. É aí que novos povos, os estrangeiros da vez, chegam. Eles ocupam essas ruínas e, a partir dali, começa um novo ciclo de renascimento para a cidade. Isso não aconteceu uma vez só, não. Aconteceu várias e várias vezes. É um padrão. Só que, hoje em dia, tem um problema. Tem um elemento novo nessa equação que ameaça quebrar esse ciclo que parecia eterno. E o problema é um só: a velocidade.
O nosso tempo é acelerado. A gente vive num ritmo muito mais rápido. E essa aceleração, bom, ela muda completamente as regras do jogo. O que acontece é que, por causa dessa correria toda, a cidade não tem mais tempo para completar aquele ciclo antigo. Ela começa a criar o que a gente pode chamar de ruínas instantâneas. São prédios que já nascem velhos, que se deterioram antes mesmo de serem usados de verdade. Aquele ciclo clássico de auge, queda e renascimento simplesmente se quebrou. Ok, então se o ciclo quebrou, e aí? Onde a gente vai encontrar esperança para o futuro? A resposta, incrivelmente, está lá no começo da nossa conversa. E essa imagem aqui é a ilustração perfeita disso. Roupas penduradas em varais estendidos entre os arcos de aquedutos milenares. É a vida acontecendo. A vida pulsando, se adaptando, achando um jeito de existir no meio do que foi abandonado. São os recém-chegados, os que muitas vezes são vistos como indesejáveis, que estão ali, reconstruindo a própria vida e talvez sem nem perceber, trazendo a energia que a cidade precisa para renascer. E com isso, a gente chega na ideia central, dita de um jeito bem direto e forte. Num mundo acelerado como o nosso, onde o futuro já vira ruína antes mesmo de acontecer, a única energia de renovação que sobra parece vir justamente de quem não tem mais nada a perder. São essas pessoas que pegam os espaços abandonados e os transformam em lugares de vida. E a gente termina com essa provocação. Será que não estamos procurando esperança nos lugares errados? Talvez o verdadeiro futuro das nossas cidades não esteja sendo desenhado na prancheta de um grande arquiteto, mas sim esteja brotando agora, de um jeito quase invisível, nas nossas próprias ruínas. Fica aí a reflexão. A gente se encontra na próxima.